Oi pessoal, a gente está de volta na nossa semana simplificando a lista de enxoval, no nosso segundo vídeo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A nossa ideia é continuar falando sobre esse tema. Já falei no primeiro vídeo que é um tema muito amplo, a gente não consegue abordar tudo apenas em 3 vídeos nessa semaninha. E é por isso que no primeiro vídeo a gente falou só sobre coisas que eu comprei e me arrependi de ter comprado. Eu expliquei para vocês, contextualizei as experiências para vocês poderem realmente analisar o quanto isso é válido para vocês. E agora eu vou falar sobre as coisas que eu não comprei e eu me arrependi de não ter comprado. Saí correndo pela cidade com o bebezinho no colo, porque eu precisava dessas coisas. Quando eu vi a lista, achei que era supérfluo, achei que era um investimento muito alto, mas depois saí desesperada porque eu precisava delas. E eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi para vocês analisarem. Lembrando, como eu falei no primeiro vídeo, que eu sou só uma mãe de 2 filhas, eu leio muito sobre o assunto por conta do blog que eu administro, mas eu não sou especialista. Estou compartilhando a minha experiência, a minha visão de mundo. Como eu sempre falo, as pessoas têm visões diferentes, realidades diferentes. Eu sou uma mãe que eu adorava dar banho na banheira com suporte, para mim era fundamental. Eu conheço uma outra pessoa, que é minha amiga virtual, que no 3º dia de vida da filha, 3º dia, recém-nascida, ela preferiu dar banho no chuveirão, de box, chuveirão a gente chama aqui em casa, no box com a criança no colo, porque assim que ela achou melhor, a realidade dela é essa, ela gosta, ela curte isso. Então a gente precisa respeitar as realidades, respeitar a maneira de cada um ver o mundo, entender que existem maiorias, entender que existem coisas que parecem que para a maioria funcionam bem e a gente trabalha em cima desses trilhos, mas ouvir as experiências pessoais também são muito interessantes e bacanas para a gente fazer a nossa própria escolha, a nossa própria análise. E é por isso que essa semana existe, para eu compartilhar a minha experiência e servir como um suporte, servir como uma sugestão, servir, quem sabe, como uma das coisas que você vai pensar antes de fazer uma escolha. Então vamos falar das coisas que eu não comprei e me arrependi? A primeira coisa que eu comprei e não me arrependi, e eu tenho um vídeo inteiro no YouTube sobre o assunto, são as roupas RN. Eu não comprei roupa RN na época da Manuela, primeiro porque me falaram que ela nasceu com 4 quilos, então eu falei, com 4 quilos não vou comprar roupa RN. Só que assim, essa previsão de nascer sempre é com 40 semanas, tá? E é uma previsão, não é acertado. E muitas vezes a criança nasce antes. A minha segunda filha, a bolsa rompeu com 38 semanas. Então, mesmo que ela tivesse uma previsão de nascer lá com 3.800, ela nasceu com 3.300. Então, não se baseie só no que o exame diz, tá? Eu me arrependi, eu tive um agravante, é claro que eu sei que a Manuela nasceu prematura. Então, as roupas RN, que depois eu vinha comprar várias roupas RN pela necessidade, ela usou até 2 meses de idade. Então, não é padrão. Mas, ainda assim, as roupas P que eu tinha, gente, sério, fui usar tipo com 8 meses. Mas de volta, não é padrão, né? Ela não foi uma criança padrão, ela usou tudo um pouco abaixo da curva. Porém, entretanto, todavia, contudo, ainda eu acho que vale comprar roupa RN, porque eu vejo que os primeiros 15 dias do bebê, tem gente que comenta no vídeo lá que eu coloquei, que usou até com 2 meses, crianças que nasceram em tempo normal, não foram prematuras. Porque as crianças existem tamanhos diferentes, né, gente? Mas assim, ainda assim, com a Ana Júlia eu usei por 1 mês mais ou menos as roupas RN, foram muito úteis. Mais fácil de trocar, você tem facilidade de trocar roupa. Quando a roupa é muito grande, parece que a criança se perde lá dentro. Quando a roupa é certinha, você tem facilidade de trocar a fralda, de trocar a roupa, de colocar o bebê no colo, de pegar o bebê, sabe? Não tem aquele monte de tecido saindo por todo lado. A gente, mãe de primeira viagem, já é difícil pegar o recém-nascido. O recém-nascido já é uma coisinha mole, e daí você ainda tem um monte de roupa caindo para fora. As roupas ficam bonitinhas para você tirar as 1047 fotos que você tira todo dia da criança. Então, tudo isso, sabe? Eu vejo que a roupa RN, ela é sim muito útil. Sempre falo, nesse vídeo eu comentei, não vamos comprar 40 mil roupas RN, não precisamos comprar roupas caríssimas RN, porque vamos usar pouco. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se enganem. Todas as roupas que você vai comprar para o bebê antes de 1 ano, você vai usar pouco. As roupas não duram muito, sabe? A gente tem a impressão, roupa RN eu só vou usar 2 semanas. 2 semanas é pouco. Mas, por exemplo, eu usei 1 mês. Teve gente que usou 45 dias, teve gente que usou 2 meses. 2 meses geralmente é o prazo normal de validade de uma roupa. Você troca PMG, geralmente é de 3 em 3 meses. E isso depende muito da velocidade de crescimento da criança. Então, claro, não precisa gastar toda a sua grana com isso, mas eu comprei na segunda filha roupa RN e foi muito bom. Na primeira eu me arrependi, mas aí você pode dizer que foi uma situação à parte, porque ela era prematura. Não, na segunda filha ela nasceu no tempo certo, nasceu com 38 semanas, nasceu com peso relativamente bom, 3.300, né? 3.300 e pouquinho, mas mais de 3 quilos, e ela usou bastante. Então, e ela cresceu normal. Você pode falar assim, mas ela crescia devagar. Não, o crescimento dela era ótimo, dentro da curva, tudo maravilhoso.
E eu usei muito roupa RN, me arrependi muito de não ter comprado da primeira vez. Uma outra coisa que eu não comprei da primeira vez, eu me arrependi, eu tive que depois comprar, foram muitas roupas de cama avulsa. Eu tinha alguns conjuntos de cama, lençol, fronha e aquele sobre lençol, que é os kits normais que você compra nas lojas de enxoval. E, gente, a criança suja muito, gente. Gente, como vaza fralda, como vaza cocô. A Manuela regurgitava muito, 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 muito. As fronhas dela, na verdade ela mal usava travesseiro, né? Porque travesseiro é uma coisa um pouquinho desnecessária. Mas assim, as fronhas, os lençóis, tudo tava sempre, sempre, sempre babado, fedorento, eu tinha que trocar toda hora. Recém-nascido, né? Esse aquele primeiro mês, assim, que tudo é turbulento. Então, o que eu fui fazer? Comprar roupa de cama avulsa. Comprei lençóis, muitos lençóis e muitas fronhas avulsas, muito mais barato que comprar o kit, né? E você podia toda hora estar trocando. Tinha dias que eu trocava 2 vezes, 3 vezes por dia o lençol. Então, lençol e fronhas avulsos são muito úteis. Uma outra coisa também que eu não comprei, dentro desse aspecto da regurgitação que eu lembrei agora, eram babadores. Eu tinha babadores de cordinha, que eu falei no outro vídeo que não comprem. A minha indicação é não comprar babadores de cordinha, que era para a época da alimentação, aqueles maiores para comer. Como a Manuela regurgitava muito, eu fui atrás de babadores para ela, pequenininha, recém-nascida, babadores menores, que tinham botão, então eles eram muito mais seguros, e eles eram babadores de tecido que eles se ornavam com a roupa, digamos assim. Não era nem só a questão da beleza, eles eram babadores menores, eles não ficavam, tipo, atrapalhando a criança. Geralmente os babadores de refeição são babadores maiores, que a criança não consegue ficar bem confortável, não é para você usar por muito tempo. Então eu comprei esses babadores que eram babadores de botão, menorzinhos, eles combinavam muito bem com as roupas, eles ficavam muito certinhos, eram de algodão, de tecido, e eles ajudavam a diminuir as trocas de roupa, porque toda essa regurgitação que ela tinha, pelo menos ia para o babador e não ia para a roupa, trocava só o babador. Então isso foi uma coisa que eu não tinha comprado de imediato e eu vamos sair comprar, porque foi muito útil para mim. Considerando que a criança geralmente tem pouca roupa de cada época, né? A gente não tem um guarda-roupa gigante igual a gente tem. Se a gente precisar trocar de roupa 3 vezes por dia, a gente dura um mês aí, né? Em geral a gente consegue. A criança não, ela tem pouquíssimas peças de roupa. Se você ficar trocando 3 vezes por dia, você não dá conta. Então o babador me ajudou muito. Esses babadores pequenininhos de tecido com botão. Então os babadores me ajudaram muito, esses babadores pequenininhos de tecido com botão de pressão. Tem também de velcro, mas eu não gosto muito porque o velcro, às vezes, se ele não estiver bem encaixadinho, pode ficar incomodando o pescoço do bebê, né? Uma outra coisa que eu não comprei, depois fui comprar quando a Ana Júlia já era maior, mas esse assim, era uma vontadinha. Não vou dizer assim, nossa, é essencial, você precisa disso na sua vida. Não, mas ele tá na lista das coisas que são muito úteis, se você puder, invista. Que é um mobile. Eu não tinha mobile, era um custo mais alto em todas as coisas do enxoval que eu precisava comprar. Eu não ganhei e não comprei. Quando a Manuela estava um pouquinho mais de um mês, falei, não, gente, essa criança fica aí deitada, e eu vou falar nisso no próximo tópico, deitada no berço, deitada no sofá, deitada na cama, e fica aí olhando pro teto, o tempo todo, teto branco. Eu falei, comprei um mobile. Foi meio uma compra de impulso, não vou mentir. Mas, gente, eu falo assim, que se fosse só por aqueles minutinhos que ela ficou olhando, naqueles primeiros minutos, só por aqueles primeiros minutos, já teria valido a pena. Mas ainda assim, ela ficou por muito mais. Depois o mobile foi pro meu sobrinho, depois foi pro meu outro filho de uma amiga minha, depois voltou pra Ana Júlia o mobile, depois foi pra outra criança. Então, assim, o mobile ele é uma coisa que você usa, você guarda para outro filho, você repassa pra frente, tem utilidade, você cuida, você vende, se você quiser depois recuperar um pouco do investimento. E, gente, é muito bacana, porque a criança pequena, ela não tem nenhum estímulo, assim, além daquilo que você oferece para ela, certo? A gente está andando o tempo todo, olha para aqui, olha para lá, olha para o céu, olha para baixo, ouve barulhos. A criança, ela só está ali, olhando para aquele teto. No máximo, ela vira para o lado, vira para o outro, ela olha você enquanto ela mama. O mobile ajuda a trazer, sabe, essa distração, essa movimentação, essas cores, essa música. Além do que, para mim, gente, às vezes eu conseguia deixar ela ali no berço, vendo o mobile, conseguir fazer um xixizinho, sabe? Conseguia sair um pouco, ir na cozinha, pegar um copo de água. Então o mobile ele tem essa função de distração que é muito bacana. Mas como eu falei, ele é um ponto que você vai pensar assim, é um investimento. Se você precisar cortar gastos, ele pode estar na lista de coisas para cortar, mas se você puder investir, vale a pena. Uma outra coisa que eu não comprei e me arrependi, só que foi curioso que eu não comprei nem na segunda, porque na primeira filha eu não senti tanta falta. Na segunda eu senti, e eu me arrependi de não ter comprado. Talvez se eu tivesse uma terceira filha, eu compraria. Um terceiro filho eu compraria, mas como eu não vou ter, então eu não vou comprar. Mas eu vou contar pra vocês, porque talvez possa ser a realidade de vocês. Foi o chamado canguru ou o sling. São 2 produtos diferentes,
mas eles têm uma finalidade semelhante, que é você deixar a criança presa em você para você ter os seus braços livres. Com a Manuela, eu fiquei em casa nos primeiros meses e quando eu fui trabalhar, ela já foi para a escola em tempo integral, então eu não senti falta de ter isso, sabe? De ter ela carregando sempre comigo. Eu era uma criança que não ficava muito no colo, ela não pedia muito colo, ela ficava muito bem sozinha. Quando ela ficava sentada já, ela ficava distraída sozinha, sentada muito, muito tempo. Então, assim, ela era uma criança muito independente. Não precisava ficar no colo o tempo todo. Pegava no colo, mas ela não pedia. Se eu colocasse ela para se distrair com um brinquedinho, ela ficava muito bem. Então eu não senti falta. Mas com a Ana Júlia, minha gente, com a Ana Júlia. Ah, Ana Júlia. A Ana Júlia é uma criança muito, muito mais coleira. Ela pede colo o tempo todo, ela gosta de estar junto, gosta de estar grudada. E além disso, a minha realidade com ela é um pouco diferente. Eu fico de manhã em casa com ela só vai para a escola à tarde, quando eu vou trabalhar no escritório. Então, assim, e muita coisa eu faço em casa também, eu preciso trabalhar muito aqui. Então eu senti muita falta, sabe, disso, de ter uma opção para ficar com ela no colo de mãos livres, porque ela é uma criança que demanda muito colo. Então eu senti muito essa questão, como me fez falta. Então, só para vocês entenderem, tem o canguru, que é aquele tradicional, mais bem conhecido, que você pode colocar a criança na frente, às vezes até atrás, mas eu confesso que atrás eu fico um pouco desesperada, porque eu acho que eu ia sentir desespero quando eu ia conseguir enxergar, mas tem gente que adora, que se adapta super bem com a criança nas costas. Vide as pessoas chinesas, né? Mas assim, até nessa sociedade ocidental, tem muita gente que fica com a criança nas costas e tá de boa. Eu eu acho que eu não me adaptaria, mas também talvez seja falta de prática. Ou você pode também usar a criança na frente. O sling, ele é outra pegada. O sling é uma coisa mais natural, você deixa a criança num formato mais, assim, adequado. O bom do sling é que você pode usar com a criança bem pequenininha até maiores. De acordo com o desenvolvimento da criança, o sling ele vai tendo uma outra aplicação. A criança vai se ajustando, se ficando de uma outra maneira para ficar confortável ali, tanto para a criança quanto para a mãe. Então, assim, o sling ele tem esse benefício. E eu senti muita falta. Eu acho que hoje, na minha concepção, se eu fosse ter um próximo filho, eu compraria um sling e eu acho que seria muito útil, tanto para o comecinho, quando ele é muito pequenininho e você ainda precisa acalmá-lo com mais frequência, mas você precisa fazer as coisas da vida, né, porque a vida continua, quanto para uma criança que demanda mais colo, como a Ana Júlia, posteriormente. Eu cheguei assim, quando ela já estava com mais de 1 ano e meio, a pensar, gente, eu preciso de um sling. Quase comprei quando ela estava com mais de 1 ano e meio, porque eu realmente achei que eu ia sentir falta. E existem slings que são para crianças maiores mesmo, que são pensados para ajudar os pais com as crianças maiores. Então isso foi uma coisa que eu me arrependi já na segunda filha. E como eu sempre falei no outro vídeo, você veja como são experiências diferentes. Na primeira não me fez falta nenhuma. Eu nunca cogitei comprar na primeira filha, porque era uma realidade diferente. Na segunda, já me fez falta. Então, talvez você não saiba qual vai ser a sua realidade, qual vai ser a demanda de colo que o seu filho vai ter. Porém, você pode já ficar de ouvido atento, tipo, de ouvido em pé. Atento. Então, você veja que vai muito de realidade. Talvez você não saiba qual vai ser a sua realidade, qual vai ser a demanda de colo que o seu filho vai ter, mas você já pode ficar assim, ó, vamos pensar, será que eu compro, será que eu não compro, será que eu deixo de sobreaviso se precisar comprar? Então, esse é um ponto que eu me arrependi. Uma outra coisa que eu me arrependi de não ter comprado lá na época da Manuela mesmo, e fui comprar, ela já tinha acho que mais de 1 mês, foi a babá eletrônica. Eu achava assim, minha casa é pequena, as portas são próximas, eu vou deixar as portas abertas, ela vai nascer no verão, não tem problema ficar portas abertas de frio em relação ao frio. Vou deixar as portas abertas, eu vou ouvir a criança chorar. E é verdade, você ouve a criança chorar. A babá eletrônica, na verdade, não é nem porque você não vai ouvir a criança chorar, mas é porque às vezes você precisa desligar-se. Porque quando você fala assim, eu vou ouvir a criança chorar, você vai dormir já naquele alerta. A gente já vive em alerta, né, gente? Mãe praticamente em zona de guerra, você não pode dormir nunca, você está sempre naquele alerta. Mas, quando você tem uma babá eletrônica, ela te ajuda a se acalmar no seguinte sentido. Não se preocupe. Você vai ouvir de qualquer forma mesmo. Você já ia ouvir sem babá eletrônica, mas com a babá você vai ouvir mesmo. Calma, vai dar tudo certo. Então, te ajuda a relaxar um pouco mais na hora de dormir. Mas por que eu comprei a babá eletrônica? Além dessa questão, eu senti a necessidade de deixar quando a Manuela estava durante o dia dormindo. Porque a Manuela sempre dormiu no quarto dela, sempre dormiu no berço. Então eu senti a necessidade de colocar ela dormindo durante o dia, por exemplo, deixar a babá eletrônica lá e eu ir para a cozinha, fazer comida, lavar uma louça, fazer as coisas da casa, até mesmo trabalhar, porque eu sempre tive muito de trabalhar em casa. Então a babá eletrônica ela me dava essa segurança de que eu podia fazer outras coisas e deixar a Manuela dormindo. Além disso, quando eu saía para casa de alguém, eu podia, por exemplo, na casa da minha mãe. Domingo, vamos almoçar, a Manuela dormiu depois do almoço, vamos colocar no quarto da vovó.
avó, deixo a babá eletrônica lá e eu posso ficar na sala com a minha família. Então a babá eletrônica ela tem muitas utilidades nesse aspecto, sabe? Depois, na minha segunda filha, eu fiz um upgrade de babá eletrônica e eu vi que a vida podia ser mais bonita ainda. Eu ganhei, na verdade, foi um empréstimo de uma amiga minha que foi uma babá eletrônica com câmera. Gente do céu, aquilo é sensacional. Na verdade, assim, a babá eletrônica normal, ela já ajuda muito. Porque também tem uma coisa assim, o bom da babá eletrônica é que você pode acompanhar a evolução daquele resmungo do bebê. Às vezes é um resmungo que em 5 segundos ele para, porque foi assim, a criança se mexeu de lado, ou a criança só teve aquele acordar natural do ciclo de sono que todos nós temos, e ela pegou no sono de volta. Com a babá eletrônica, você se sente segura de falar assim, não, deixa eu esperar, passou, vira pro lado e dorme. Ou tenta, né, pelo menos. Agora, quando você não tem a babá eletrônica, o resmungo do bebê, você não consegue falar assim, ela resmungou, será que parou de resmungar? Será que não parou? Daí você levanta desesperado, vai lá ver, sabe? E isso com a câmera, então, meu amigo. Com a câmera. Porque com o som, você não fica 100%, não são todas as situações, não são em 100% das situações que você pode só acompanhar. Porque com o som, você pode acompanhar algumas situações, mas não todas. Tem algumas que você ouve com o som, mas você não fica 100% seguro de que aquilo cessou, né? São situações distintas. Com a câmera, gente, é demais. Você olha lá, criança virou pro lado, passou. E essa babá eletrônica ainda de câmera que eu tinha, ela tinha tipo um intercomunicador, assim. Eu podia falar, filha, mamãe já tá indo, tá? E ela ouvia lá no quarto dela. Sério, gente, era muito legal. Eu não sei, de verdade, eu sei que é um custo elevado, eu não sei se eu poderia ter comprado isso na minha segunda filha, se não tivesse sido um empréstimo, né? Não sei se eu teria tido condições financeiras na época de comprar. Ai, gente, mas se eu tivesse um terceiro filho, eu ia juntar dinheiro para poder comprar uma babá eletrônica com câmera, porque é muito útil. Mas enfim, voltando ao ponto, com a Manuela não tinha, eu saí correndo comprar e me foi muito útil, bastante, usei por muito tempo. A babá eletrônica você vai usar muito, principalmente dependendo da sua casa, como é a sua rotina. A criança até 2 anos vai fazer cochilos durante o dia, você pode contar com ela ainda. Então é muito, muito, muito bacana. Eu acho que é um investimento muito interessante que eu não fiz na primeira filha e me arrependi, tanto que saí correndo comprar. Na época eu comprei a mais barata, que era o que a minha realidade permitia, e mesmo a mais barata me serviu muito bem. Uma outra coisa que eu não comprei na primeira filha e me arrependi com todas as minhas forças, mas é que eu entendo que não era nenhuma questão de não querer comprar, mas era uma questão de investimento mesmo, é um item caro de se comprar. E se você não puder comprar, a gente sabe que hoje tem lojas que alugam, você pode alugar para você ficar por um tempo com ele na sua casa, que são as cadeiras de descanso, também conhecida como bouncer. Sabe aquela cadeirinha que treme, às vezes tem um móvel, às vezes ela é só colorida, mas ela fica ali, às vezes ela não faz nada, só fica ali uma posição diferenciada para o bebê ficar. A cadeirinha de descanso, também conhecida como bouncer, ela é muito, muito, muito útil. Muito mesmo, gente. Por quê? A criança até uns 5 meses, ela não vai sentar, tá? Tem crianças que sentam com 4, 5, 6 meses, mais ou menos essa é a faixa de que a criança vai ficar sentada sozinha, sem apoio, segura. Até lá, pensa você passar 5 meses da sua vida e tudo que você faz é ficar deitado olhando pro teto. Claro que tem situações que você pega a criança, você põe no sling, você carrega um pouquinho, põe no carrinho. Com a Manuela eu tinha muita questão. Berço, eu tinha questão carrinho, eu usava muito o carrinho dela dentro de casa mesmo para ela ficar deitada e um pouquinho mais sentada às vezes, mas ainda assim o carrinho parece que ele é muito limitador, né? Porque ele tem a parte de cima que você não consegue tirar 100%, ele tem as laterais, então ele ainda limita um pouco. E sem contar que você precisa ficar naquela de colocar o cinto, porque vai que a criança vira e cai, então não é 100% adequado para aquilo que a gente quer fazer. E eu usava muito o chão da sala, eu fazia uma caminha para ela com edredom, etc e tal. E quando eu comecei a perceber que ela vivia deitada olhando para o teto e eu percebi que ela já tinha um pouquinho mais de firmeza na coluna, eu comecei a usar de artifícios para deixá-la um pouquinho mais elevada. Então eu usava a própria almofada de amamentação atrás das costas dela para que ela ficasse um pouquinho mais, né, um pouquinho mais subida. Subida é bom, né? Um pouquinho mais elevada e pudesse ter uma visão diferente do mundo. Porque ficar olhando para o teto 5 meses ninguém merece. O bouncer dá essa opção para a criança, sabe? Ela dá geralmente tem algumas que são fixo, o recline deles, mas geralmente já é um pouquinho mais sentado. Ou tem algumas cadeirinhas que tem várias opções de recline, você pode deixar a criança mais sentada, menos sentada.
Só que tudo isso pensando na anatomia da criança. Então ele respeita a curvatura da coluna, ele respeita que a criança não pode fazer força na coluna dela, que ela não tem estrutura no organismo dela para aguentar o seu corpo sentado. Então ele respeita tudo isso, oferecendo para a criança uma outra opção de visão de mundo. Além disso, o Bouncer tem a vantagem magnífica de você poder levar para todos os lugares, porque ele é pequenininho, ele é mais fácil de carregar. Pequenininho entre aspas, tem vários modelos, né? Mas ele é um produto mais leve. Você pega uma cadeirinha e leva para outro lugar, pum. Leva para a cozinha, leva para o quarto, leva para a sala, leva para vários lugares onde você quer estar com um bebê perto de você. Então você pode ficar de olho no bebê sem ficar desesperado, sem se preocupar. Conheço gente que levava o Bouncer para a porta do banheiro para tomar banho vendo o bebê. O Bouncer, ele, além disso tudo, ele tem o grande benefício da distração do bebê. A maior parte deles vem com um mobile incluso, já tem ali uma musiquinha, já tem alguma coisa que gira, já tem algum tipo de entretenimento para o bebê para ajudar, para facilitar. Se você puder investir mais, você vai encontrar opções que são tipo de balanço, que você pode balançar, e ainda mais você vai encontrar as opções que tremem. Gente, as opções que tremem, cadeirinhas de descanso que tremem são vida, porque elas ajudam a acalmar o bebê. Quando eu digo treme, não é um terremoto, tá? É uma vibração leve, uma vibração super agradável que ajuda a acalmar o bebê. Se você não colocar a mão e fizer tipo, um pouquinho de pressão, você nem sente a vibração, porque tão levinha que é, mas o bebê deitadinho ali, isso acalma ele. Na segunda filha, eu também ganhei de presente um Bouncer, que foi um Bouncer maravilhoso, que inclusive virava um bercinho, porque ele deitava completamente, virava um bercinho. A Ana Júlia às vezes dormia lá no meu quarto. E ele tremia, a Ana Júlia se acalmava muito bem com ele, era muito, muito, muito bom. Então ele é um alívio. Isso eu não comprei na primeira filha, eu me arrependi muito, mas eu não tinha condições de comprar. Na segunda eu ganhei e foi um dos melhores presentes da vida. Tanto que depois eu passei pra frente, depois voltou pra mim e daí a pessoa que me deu na primeira vez teve um segundo filho, daí pôde voltar para ela de volta. Então assim, é um produto muito bacana. E como eu falei, ele é um investimento alto, hoje eu acho que vale cada centavo que você investe nele, mas se você não tem condições, eu sei que às vezes a gente não tem, você pode alugar. Existem vários lugares que higienizam e alugam, eles são bem bacanas. Se pergunte, se informe na sua cidade se tem lugar para você fazer isso. Pode ser um investimento que vai ser muito bacana para você, acredite em mim. E por fim, para terminar, as coisas que eu não comprei e me arrependi, eu não comprei e na verdade assim, eu acho que tudo bem, as pessoas não vão comprar isso antes do bebê nascer, mas é uma coisa que você pode estar na tua lista de talvez você precise comprar. É um carrinho que fosse um carrinho compacto. Gente, existem carrinhos modelos guarda-chuva que são ótimos para passeio, que você vai usar com o teu filho, às vezes até 4 anos de idade mais ou menos. Você vai usar muito com a criança. Para passeios, para o dia a dia. Às vezes tem crianças, a Manuela, gente, tinha uma época que ela não podia andar para nada. Sério, ela morria de cansaço para ir no parquinho. Me irritava profundamente, inclusive. Mas você ter um carrinho para essas crianças maiores é muito útil. O nosso carrinho de bebê que a gente compra para o bebê no começo, ele às vezes não supra essa necessidade, sabe? Ele é um carrinho grande, ele é um carrinho que tem esse objetivo de trazer conforto, trazer segurança, de trazer todas as opções possíveis e imagináveis para um bebê recém-nascido. E eu entendo a necessidade desse carrinho também. E nem todos os carrinhos, modelos que você compra que tem isso, também são modelos que depois se tornam compactos. Então uma coisa que eu não tinha era um carrinho compacto para o dia a dia. Então quando a Manuela, viu? A gente confunde os nomes, gente. Isso é uma coisa de mãe de duas, você vai confundir os nomes. Quando a Manuela tinha já um ano e pouco, o carrinho de bebê dela já não era mais tão útil para as necessidades que eu tinha do dia a dia, que era pegar ela rapidinho no mercado e fazer coisas assim. Então eu precisei comprar um carrinho que fosse compacto, e daí a gente compra o carrinho do modelo guarda-chuva, que a gente chama, né? Então assim, eu digo que eu me arrependi de não ter comprado, mas eu entendo, porque é uma necessidade que você vai ver só lá na frente. Então se você puder ver bem o seu carrinho, ver se ele vai ser um carrinho útil, porque todos os carrinhos de bebê que você compra, gente, até esses super gigantescos que são super úteis no começo, eles têm a intenção de você usar até a criança ter maior, 3, 4 anos, né? Dependendo do peso. Porém, nem todos são realmente práticos. E algumas coisas você só vai ver na prática, infelizmente. Mas você vai usar um carrinho grande. Eu usei, a minha segunda filha, eu comprei um carrinho grande, eu comprei um carrinho que a gente chama de um carrinho trambolho, porque ele tem as suas utilidades para o começo. Tem mesmo, entendeu? Mas entenda que talvez você lá na frente, se ele não se tornar prático e compacto para o dia a dia, talvez você precise trocá-lo. E daí você, quem sabe, venda esse, repasse e compre um modelo guarda-chuva. Então eu digo que eu me arrependi de não ter comprado, mas é uma coisa que eu comprei na hora certa, tá? É uma coisa que muitas vezes você não vai comprar no começo, você vai comprar só depois. Uma coisa que eu me arrependi de não ter comprado, mas gente, eu não tenho culpa, tá? Hoje eu não sei se eu compraria
Tanto que na minha segunda filha eu não comprei, no terceiro filho eu não sei se eu compraria também antes. Mas é que a ocasião faz toda a situação, né? Capa de chuva para carrinho. Capa de chuva para o carrinho do bebê. Gente, eu vi aquilo ali, capa de chuva para o carrinho, eu não vou sair com a criança na chuva. Pra que eu vou sair com a criança na chuva, né? Se tá chovendo, eu vou ficar em casa. É isso que eu pensava. E eu penso assim até hoje, né? Então, por isso que eu digo que eu não compraria esse item, mas estava lá na lista de enxoval. E um dia eu fui viajar. Fui com a Manuela e com meu marido para Bahia, Salvador. Minha cunhada estava morando lá. E a gente foi conhecer. Fomos andar no Pelourinho, sabe, minha gente? Baiano não fala assim, eu acho, né? Que eu tô fazendo sotaque. Fui andar no Pelourinho com eles. E assim, quando você pensa em se chover eu volto pro carro, ok, no dia a dia, lá no Pelourinho não é assim, o carro fica bem longe. Então começou a chover, daí a gente teve que improvisar uma capa de chuva com o que a gente tinha. Foi bem caos, gente, não foi legal. E eu fico pensando assim, talvez, se eu tivesse a capa de chuva, talvez eu nem tivesse com ela na bolsa, né? Porque é uma coisa assim tão esporádica que a gente não pensa que vai usar. Não tinha cara de que ia chover, de repente começou a chover. Enfim, essa é uma das coisas que assim, eu me arrependo de não ter comprado, mas eu também não sei se eu tivesse comprado eu teria usado em outras situações. Eu não compraria hoje. Mas esse é um ponto que eu queria colocar. Assim como lá no outro vídeo eu contei de um produto que eu me arrependi de ter comprado, mas era bem pontual e hoje eu indicaria para você comprar. Esse também é um produto que eu me arrependi de não ter comprado, mas foi bem pontual e hoje eu não indicaria você gastar dinheiro com isso, a não ser que você seja uma pessoa que vive andando de carrinho. Se você é uma pessoa que tudo faz com a criança a pé, tudo vai de carrinho, sabe? Às vezes você leva a criança na escola de carrinho, você traz de carrinho, ou você tem uma rotina muito que você faz a pé, sem carro e muito outside, muito fora de casa, ok, então isso vai ser um investimento interessante para você. Mas se você é como eu, que usa muito carro, que quase não sai de casa de carrinho, né? Então, talvez seja um investimento que não seja muito útil, que você vai deixar pouco usado, talvez nunca usado. Com a Ana Júlia, eu não tive nenhuma situação que eu precisei usar capa de chuva no carrinho, mesmo não tendo, né? Eu não teria mesmo, mas em nenhuma situação eu precisei. E a gente viajou, a gente passeou um monte de lugar de carrinho e mesmo assim a gente não usou. Então, esse é só para realmente um dos exemplos, igual teve no outro vídeo, de como a situação pode mudar as ideias, as concepções, né? Nada é fechado 100%, tudo está meio em aberto e essa é uma situação, por exemplo, dessas. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Esse foi o nosso segundo vídeo e a gente vai sair um terceiro vídeo. Mas o que vai ser esse vídeo? Vai ser sobre as perguntas de vocês. Então comente aqui com as suas perguntas, também com as suas sugestões. E o nosso próximo vídeo eu vou fazer de tudo que eu puder para responder o máximo de perguntas que estiverem aqui, tá? Muito obrigada pela companhia de vocês e nos vemos logo logo.